Olá, amigos. Aqui quem vos fala é Marconi do Ministério Casa de Deus. Hoje vamos dar continuidade na nossa sequência de estudos bíblicos sobre os atributos de Deus. Hoje, com ênfase diferente, nós vamos pesquisar os atributos de Deus no seu reino. Hoje é nosso tema de estudo é saber os atributos de Deus no seu reino. Mas antes de qualquer coisa, nós iniciamos com uma oração, pedindo a sabedoria a Deus, humildade, joelho no chão, para que trazer a palavra bíblica e santa que edifica a todo ser humano aquele que crê. Oremos assim: Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, a vida dos meus familiares, da minha família, do meu filho, esposa e de todos. Protege e abençoa todos os internautas que irão ouvir essa mensagem, que serão edificados, que aprenderão. Nos abençoa que teu Santo Espírito possa mudar e transformar o nosso caráter, que é tão necessitado de mudança. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso tema de estudo, os atributos de Deus, hoje será no reino de Deus. E dando início, falamos assim: Jesus Cristo foi e é o maior divulgador do reino de Deus. Jesus falou muito do reino de Deus sobre várias passagens. Eu destaquei algumas, mas você pode estar lendo, conferindo em sua Bíblia outras passagens. Em Mateus 6,33, Jesus orienta que seus seguidores busquem o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Em Mateus 7,21, Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Aí ele fala da salvação. Nem todos que falam o nome de Jesus serão salvos. E em Mateus 6,10, Jesus ensina na oração do Pai Nosso que devemos pedir que o reino de Deus venha sobre nós. O reino de Deus ele é amplo porque ele tem várias fases. Ele não é político, sim espiritual. Agora, eu e você, nós devemos estar cientes de uma pergunta. Quando o reino de Deus começou aqui na Terra? É fundamental nós sabermos essa pergunta, porque sabendo essa resposta, nós podemos montar toda a nossa linha de estudo. Se você leu já o livro do profeta Daniel, e as narrativas, todo o desenrolar da história, você deve ter visto em Daniel 2, do 42 ao 44. Aquela interpretação de sonho que Deus revelou ao profeta Daniel e que foi dito ao rei. E falou que já no final, ali no finalzinho, que o reino de Deus se iniciaria na época do reino onde era de barro e ferro. Hoje a gente sabe que esse reino é o Império Romano. Pela descrição bíblica de Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao 20, ele fala que o reino de Jesus começou a sua pregação, o João Batista, que é um precursor do Messias, o que prepara o terreno para o Messias, e essa pregação foi começada no período do Império Romano. Então, o reino de Deus foi instalado a partir daquele momento para toda a humanidade, para todos que creem. Mas, dando continuidade ao nosso estudo, eu vou dar até um testemunho pessoal da minha parte. Quando eu iniciei a minha fé cristã, eu ouvia muitos pastores falar sobre o reino de Deus, busca o reino de Deus, busca o reino de Deus. Eu, na minha ingenuidade, eu achava que orar pela manhã e pedir o reino de Deus, eu estava buscando o reino de Deus. Não é errado você fazer isso, porém, o reino de Deus é muito mais amplo, é mais complexo, e é necessário que o cristão estude a Bíblia para poder entender o reino de Deus. Esse áudio não vai dar para falar todo, mas a gente vai dizer algumas partes. E se for possível, em outras oportunidades, nós também estaremos dando continuidade a esse ensino. A primeira coisa que você deve saber do reino de Deus, que ele é regido por uma teocracia. Teocracia
é Deus no centro de todas as coisas. Ele é regido por Deus. Deus está no centro de todas as coisas. Então, essa informação está registrada no livro 2 Crônica 26, Salmos 95:3, Daniel 4, do 17 ao 32, em 1 Timóteo 1:17. Deus é o centro de todas as coisas. Deus está no centro da criação. O governo de Deus, ele é regido por Deus mediante ao seu Filho. Jesus é o que rege o governo de Deus. Agora, há pessoas que, por falta de entendimento, eu não sei qual é o motivo que leva elas a imaginar tal coisa, muitos creem que Jesus não é Deus. Mas isso aqui está totalmente equivocado. Só Deus pode regir, só Deus pode regir o seu reino. Nenhuma outra criatura teria poder espiritual para fazer tal coisa. Se Jesus não fosse Deus, Jesus não teria condições em regir o reino de Deus. E a gente já falou anteriormente dos atributos de Deus na pessoa de Jesus. E você vai encontrar essas informações no livro dos Salmos 110, 1, Isaías 9, do 6 ao 7, Daniel 7, verso 13 e verso 14. Você encontrará também em Mateus 28, 18, Lucas de 1, capítulo 1, verso 32 e 33, em Éfeso, versículo 1, 20 a 22, em Hebreu, capítulo 1, do 3 ao 8, em Apocalipse, capítulo 1, verso 5 e 19, do 13 ao 16. Jesus regindo o governo de Deus. Agora, entenda bem. Se Jesus não tivesse os atributos de Deus, ele jamais poderia regir esse governo. Um anjo ele não pode regir o governo de Deus, porque eles não têm o atributo de Deus. Apesar que eles são criaturas esplendorosas, santas, mas eles não podem fazer o que Deus faz. Outro aspecto do governo de Deus, do caráter desse governo, é a justiça, a paz e a alegria no Espírito. O reino de Deus ele não é pautado sobre a injustiça. A injustiça no mundo, a injustiça é em todos os lugares do planeta Terra. Você vê uma pessoa com mansões, você também vê uma pessoa morando em barracos, favelas, em becos, em condições subhumanas. Deus é justo. Ele dá a todos a mesma proporção e a mesma medida. Então Deus é um Deus justo. É um atributo divino no reino de Deus. Justiça. A paz, outro atributo divino. Obviamente que a alegria é um desdobramento desse atributo da paz. No Espírito Santo. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas têm paz, elas são orientadas a viver em justiça e elas são orientadas a ser alegres através do Espírito Santo. Essa passagem vai estar em Mateus 6:33, João 18:36 e Romanos 14:17. Mas também o reino de Deus, uma das características marcantes é o poder divino. Quando Jesus iniciou o reino de Deus, ele fez questão em mostrar que Deus é poderoso, Deus tem poder sobre a sua criação em todos os aspectos e ele fez muito milagre, muita cura, muito milagre mesmo. E essas passagens você pode encontrar em Lucas 11, do 20 ao 22, 1 Coríntios 2, do 4, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 ao 20, 1 Timóteo, é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Outro atributo de Deus, a verdade, que a gente já falou bastante sobre esse assunto. E o último atributo que eu vou destacar nesse áudio, que não vai dar porque ele vai ficar longo demais, é a santidade. Nas próximas oportunidades estaremos postando outros vídeos e dando continuidade a esse assunto. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.